Isso que faz a diferença. Quando nós acreditamos na história que estamos vivendo. Essa satisfação pessoal, interior, que você tem de saber que você está buscando sim as coisas do alto. Você está sendo capaz de identificar no dia a dia da sua vida quais são as realidades rasteiras, diabólicas, que lhe impedem de viver a dimensão altiva do cristianismo. Virtudes ao invés de defeitos. Buscar uma vida virtuosa. Buscar leituras que nos façam viver essa vida virtuosa. Buscar uma conduta de vida ou até mesmo um contexto de amigos. Porque isso também é interessante a gente ressaltar. Quando a gente de fato opta por uma vida no alto, nós vamos mudar as amizades. Nós não vamos querer qualquer conversa. Nós não vamos querer qualquer ambiente. Tudo aquilo que a gente perceber que está sendo nocivo e nos fazendo regredir nessa vida da graça, nós não vamos querer para nós. Seremos honestos com os relacionamentos que estabelecemos. Se eu percebo que fulano de tal não me ajuda no meu processo de ser cristão, eu vou pensar 2, 3 vezes antes de dar intimidade a ela, ou de dar a ela uma autoridade afetiva sobre mim. Porque amizade é autoridade afetiva. É uma autoridade afetiva que nós exercemos uns na vida do outro. Você acredita no que eu lhe falo porque sou seu amigo. Eu acredito no que você me fala porque somos amigos. E se de repente você começa a me puxar para trás, ao invés de me levar para frente, eu posso às vezes nem perceber isso. Que você possa estar sendo um obstáculo ao meu crescimento humano. Mas se eu percebo, se à luz dessa fé, eu identifico que alguns relacionamentos não estão me permitindo crescer em Deus, é minha honestidade rompê-los. Padre, mas então eu vou jogar o outro fora? Não, eu vou reposicioná-lo nas peças ali da minha vida. Isso é questão de honestidade. Eu tenho o direito de reposicionar as pessoas na estrutura da minha vida. Eu não tenho o direito de julgar ninguém fora. Eu não tenho o direito de me sentir melhor que ninguém. Mas eu tenho o direito de dizer quem eu quero que continue tendo autoridade afetiva sobre mim. Aí a gente volta àquela frase que eu já disse várias vezes. Quem são os melhores amigos que podemos ter na vida? São aqueles que nos tornam amigos de Jesus. São aqueles que nos aproximam do coração do Evangelho. São aqueles que nos resgatam do fosso das nossas misérias. É bom você ter um marido assim, não é? Que lhe promove da mesma maneira como Jesus promoveria se ele pudesse humanamente estar na sua vida. É bom você ter um irmão assim dentro de casa, não é? Saber que ele quer o mesmo que Deus quer para você. É bom ter um namorado assim? Padre, esse é do sonho, só existe no conto de fadas, Tá mais fácil achar um sapo do que um príncipe. Mas é melhor você saber que é sapo e já passar longe do que você achar que é príncipe e chegar lá e é um sapo. Você sabe que te ama de verdade quando você identifica que o querer dele é despertar em você a sua melhor parte. Quando você percebe que o outro é um promotor das suas virtudes. Não age motivado pelos ciúmes dele, nem tampouco pelos egoísmos. Ele é na sua vida o que Deus seria se pudesse humanamente estar da mesma maneira como nós estamos. Eu falava sobre isso na Eucaristia, que celebrava para o meu grupo essa semana. Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Recíproco isso. Não é? É Jesus que me dá o corpo dele, e sou eu que dou a ele o corpo. A Eucaristia não é só uma via. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tá bom, Senhor. Eu te comungo e te dou a oportunidade de andar pelo mundo através do meu corpo, de olhar para as pessoas através dos meus olhos, de agir com os meus braços,
de fazer o que precisa fazer no mundo através de mim, de pensar, de revolucionar as estruturas, da mesma maneira como o Senhor revolucionou naquele tempo. Revolucione através de mim, Senhor. Por isso eu preciso estar cada vez mais mergulhado no seu evangelho, porque eu quero ser a sua palavra viva por onde eu for. E quero levar a buscar as coisas do alto quem estiver ao meu lado ou quem passar pela minha. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar, ou com asas como águia. Como é? Pois confio. E hoje o programa Direção Espiritual tem um prazer de ter um ser humano que vive para isso, para levar os outros para o alto. A gente sabe que tem muita gente que vive para julgar os outros nas misérias. Não é? Tanta gente promovendo a droga, tanta gente promovendo a sexualidade sem responsabilidade, sem amor. Mas de vez em quando a gente cruza pessoas que estão empenhadas em tornar esse mundo melhor. E eu tive a oportunidade de encontrar essa criatura lá em Angola, fazendo a diferença no mundo, nos espaços que lhe pertencem. Meu querido Miguel Buila, seja bem-vindo. O povo brasileiro te abraça através do programa Direção Espiritual. Louvado seja Deus. Que belezinha. Quero apresentar também hoje o meu querido que está me acompanhando na peregrinação, Jocélio. Muito obrigado, meu irmão. Uma salva de palmas para o Jocélio. E agora uma salva de palmas calorosa brasileira para esse meu irmão Miguel Buila. Miguel, conta pra gente qual é o trabalho que você tem feito hoje em Angola, através da música. Primeiro, onde você nasceu? Que lugar? Luanda. Luanda, na capital mesmo. É. Vou ficar sentadinho daqui, viu? Nasci em Luanda. Nasceu em Luanda. Começou a cantar quando? Já nasceu cantando, né? Pelo jeito. O médico, quando bateu na bunda do Miguel para ele acordar, para ele começar a viver, ao invés de chorar, ele cantou. Não, mas foi uma experiência muito, digo, engraçada, porque a pessoa que me convidou queria ser padre. Eu disse, pensa bem, eu quero dar netos à minha mãe, e você? Você falou que queria dar Falei, netos, né? E pronto, essa pessoa desistiu de ser padre, pensou bem, acho eu. No entanto, ele convidou-me para cantar, para pertencer à comunidade. Você tinha quantos anos isso? Na altura, acho que eu devia ter 12, 13 anos. 12, 13 anos. Perdi o meu pai aos 7 anos. E então a minha atividade, a minha vida na igreja era mais firme. Então quando ele convida-me para cantar, eu disse, não, eu quero estudar apenas, eu quero me formar, fazer a minha família. Mas não é que quando comecei a ter encontro pessoal com Jesus, a minha vida mudou. Mudou porque eu hoje tenho as pernas que eu sonhei durante a minha infância. E Deus me deu essas pernas através do louvor. O Espírito Santo mostrou-me que eu, para vencer, para viver, para eu conquistar o sorriso daquelas pessoas que me desprezavam, eu tinha que ter atitude, porque eu também tive a minha mãe alcoólatra. Lembro-me que uma vez avisaram-me que ela estava jogada na rua. E eu, paraplégico, não sabia o que fazer para acudir. Mas graças a Deus a minha mãe converteu-se. Ela já não bebe, nem tem sinais. Então, o que eu podia apresentar a Deus? Senão a minha gratidão
por tudo que Ele fez na minha vida. Disseram que eu não podia ter filhos. Hoje eu tenho um casal e o segundo filho faz hoje 2 anos. E Deus é Deus. Louvando, eu consigo fazer com que as pessoas também, aquelas que não têm pernas para chegar a Deus através do louvor, consigam obter essas pernas. E muita gente, nessa peregrinação principalmente, dizem assim, mas tenha fé, você vai andar. Para que mais andar se eu já tenho aqui o melhor de Deus, o seu coração, a sua misericórdia? Acho que andar nesse mundo não faz diferença. A única coisa que faz diferença é o amor e a misericórdia de Deus. E é isto que eu canto. Eu louvo a Deus por isso. Ter a oportunidade de entrar aí na sua casa, nessa noite de hoje, estabelecer comunhão com você, com a sua família. Você que acabou de chegar do trabalho, ou chegou da faculdade, ou já estava aí esperando este momento de encontro, muito obrigado pela confiança, pela oportunidade que você me dá de entrar na sua vida e junto com você acender as luzes. Não sei como foi que você enfrentou, pode ser que no seu estado não tenha havido, mas nós que passamos pela experiência do apagão essa semana, a gente descobriu, através de uma coisa boba, simples, né? Faltou a luz na casa da gente, a gente descobre a duras penas o quanto é ruim a gente ficar no escuro. Eu tive um agravante, eu descobri que na minha casa não existem fósforos. Você acredita em um negócio desse? Tinha vela, mas não tinha fósforo para acender a vela. E depois de eu ter subido 5 andares, né, a pé, na escada, eu fiquei um pouco desanimado de voltar para buscar. A nossa casa é toda elétrica, né? Então, como faltou energia elétrica, a gente não sabe o que fazer da vida. Mas eu achei interessante que a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no apartamento, mesmo iluminando lá com o celular, foi colocar o dedo no interruptor. Né? A gente faz automático, né? É engraçado isso. Nós precisamos tanto da luz, nós somos tão necessitados da luz, que o cérebro não registra a informação de que não vai adiantar o interruptor. São as ações reflexas, né? Que a gente faz sem pensar. A gente faz porque a necessidade impõe ao corpo, impõe ao cérebro. Nós vivemos e dependemos da luz. E naquele momento em que a gente não tinha os recursos da luz, a gente não sabe nem muito bem o que fazer. A gente perde um pouco a referência. Eu fiquei pensando, sabe, minha gente, no dia do apagão, que às vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. Nós também passamos por períodos de escuridão, onde a gente fica meio perdido dentro de... Mas é verdade, a gente fica tão perdido às vezes na vida, que nós podemos fazer essa comparação. Da mesma maneira como a gente não sabia andar dentro da nossa casa, sem que a gente tivesse um mínimo de luz para orientar os nossos destinos, os nossos passos, na nossa vida acontece a mesma coisa. É aquele desconforto da alma, né? É aquele desconforto de você não saber que caminho seguir, que decisão tomar, o que é o mais certo fazer agora, para onde eu vou, como que eu vou contornar os sentimentos que estão me julgando num processo de escuridão? E aí, de repente, a gente descobre que há alguma coisa, alguém, alguma realidade que pode significar essa luz na nossa vida. Assim como alguém vem nos socorrer do apagão, vem nos emprestar um fósforo, vem nos emprestar uma lanterna, nos momentos de escuridão da nossa alma, nos desesperos que nós enfrentamos muitas vezes na vida, alguém também pode emprestar uma luz. E cada vez mais eu estou convicto de que essa luz ela vem através de uma palavra, ela vem através de um conselho. Eu fico fascinado, minha gente, com a capacidade que as palavras têm de fazer bem ao nosso coração. Pode fazer mal também, mas não vamos prender nisso hoje.
falar do quanto que uma palavra bendita pode abrir a nossa cabeça para compreender uma situação. Às vezes nós ficamos muito focados, né? A gente só enxerga o mesmo ponto do problema e a gente não consegue sair daquilo. Nós ficamos patinando em torno das nossas dificuldades e de repente alguém vem, olha nos nossos olhos e diz alguma coisa que tem o poder de clarear a nossa mente. E Deus age aí. Por que a palavra de Deus é tão importante no processo da nossa conversão? Por que é tão importante a gente mergulhar nas leituras sagradas? No Novo Testamento, no Antigo Testamento, nas palavras de Jesus, nas cartas dos grandes apóstolos, nos escritos dos grandes homens e mulheres que fizeram uma bonita experiência de Deus. E aí toda a literatura mística são pessoas que de alguma maneira acendem luzes dentro de nós. A palavra é sagrada por quê? Porque ela continua comunicando até os dias de hoje. A palavra orienta a nossa vida. Jesus é a luz do mundo. E como é que eu chego até o conhecimento dessa luz? Através dos sacramentos, através da pregação, através da leitura da palavra, através da instrução catequética, de todas as atividades que a igreja propõe, para que nós possamos mergulhar no conhecimento do mistério da luz. É assim que funciona a vida. Há momentos em que a escuridão vai abater sobre nós. E aí o que a gente vai fazer? Vamos bater a cabeça nas paredes ou vamos buscar a solução? Vamos buscar um jeito de encontrar uma saída? Vamos descobrir alguma coisa que possa iluminar o nosso destino para que a gente não continue batendo a cabeça, para que a gente não continue errando da mesma forma? Aí cada um reage como pode ou como quer. Os apagões existem, isso é certo, é fato. Muitos de nós hoje estão meio apagados. Muitos de nós hoje estamos mergulhados em conflitos, em dilemas, em sentimentos contraditórios, sentimentos que machucam, que estragam. Muitos de nós hoje estão abatidos pelos acontecimentos. Só que aí nós temos a opção de tentar buscar alguma coisa que possa acender uma luz dentro de nós. Que Deus venha incendiar a nossa alma. Né? Incendiar a nossa alma significa a gente pedir a Deus que Ele venha clarear a nossa mente, que Ele venha reorientar os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa consciência. Quantas vezes tantas vezes na vida a gente erra justamente porque nos faltou clareza na consciência. Faltou clareza no processo. E é isso que a gente pede. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Deus possa acender em cada um de nós uma luz e possa nos ajudar a encontrar o caminho certo para que a gente percorra e que a gente venha sanar as dores, as angústias. Não é que Deus vai resolver os nossos problemas, Ele vai nos ajudar a acender a luz que a gente precisa acender para chegar à solução que nós precisamos encontrar. Toda vez que nós passamos por um processo de escolha, é natural que nasça uma angústia. O filósofo Sartre dizia que a gênese das nossas angústias está justamente nas possibilidades. Vai ficar mais angustiado aquele que teve mais possibilidades, porque ele pôde escolher. Toda vez que a gente toma uma decisão, minha filha, nós precisamos assumir as consequências dessa decisão e sofrer da maneira certa as consequências dela na nossa vida. O que a gente não pode permitir é que a gente comece a sofrer do jeito errado. Ao invés de lamentar o que perdeu, comece a estabelecer para você, quem sabe, um novo tempo, né? Um novo crescimento. Ocupe a sua cabeça agora, não do que perdeu, mas daquilo que você pode viver como profissional. Saber virar a página, saber dar um novo rumo para a vida é muito importante para que a gente dê certo. Quantas vezes na vida nós passamos
por aquela sensação de, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E o vitorioso é aquele que administra bem esse momento. Porque os contrários da vida estão aí, minha gente. Às vezes a gente escolhe certo, às vezes a gente escolhe errado, mas vamos fazer alguma coisa de bom daquilo que a gente fez, daquilo que a gente escolheu. Ainda que você chegue à conclusão, Sheila, que você escolheu errado, descubra nesta oportunidade que você tem hoje um motivo para você ir além. Sair da zona de conforto, como você mesmo disse, não é fácil, né? Agora, é muito perigoso também a gente ficar na zona de conforto por uma comodidade, porque a gente não quer sofrer, porque a gente não quer se incomodar. Cuidado! Toda vez que você estiver muito confortável dentro das suas escolhas, questione-se. Não se trata de você se precipitar e agora sair mudando tudo. Não. Mas descubra o que nessa zona de conforto significa comodidade, comodismo. Saiba diferenciar a satisfação, né, a estabilidade do comodismo. Nós precisamos crescer sempre. E essa zona de conforto, ela pode ser muito perigosa para o ser humano. Toda vez que você diz, eu já sei fazer isso porque faço isso há 20 anos. Cuidado, viu? Porque você pode estar muito ultrapassado na sua maneira de fazer, porque você não teve coragem de prestar atenção na maneira como outras pessoas fazem. Você corre o risco de estar perdendo tempo. Você corre o risco de qualificar um pouco mais o seu jeito de trabalhar, só porque você não teve coragem de prestar atenção naqueles que fazem diferente de você. Isso é muito importante. Na zona de conforto, a gente ter a oportunidade de descobrir onde posso ser melhor. Não é nenhum problema você descobrir na vida esse conforto, né, de você saber que você está sendo quem você deve ser. Mas ao mesmo tempo você inquietar-se para colocar sempre em questão o ser que você está sendo. O profissional que você é, ter que avançar, né? É tão bom você fazer um curso de vez em quando, você parar para ouvir um discurso diferente do seu. Faz bem, a gente fica agregado, né? A gente cresce. E essa oportunidade de poder avançar, de poder sair daquele lugar comum é sempre tão benéfica para o ser humano, né? Nunca é tarde para aprender. A vida fica muito mais interessante quando nós estamos aprendendo alguma coisa. E é verdade. O que eu estou aprendendo? Nessa fase da minha vida, o que é que eu estou aprendendo? Alguma coisa eu preciso aprender. Nós precisamos ter tempo para aprender. Sabe por quê? Quando nós nos dispomos a aprender alguma coisa de novo, o nosso ser, ele entra numa dinâmica. Ele reassume uma dinâmica, ele volta a ser jovem. Que a gente não quer morrer sem ter tido a oportunidade de tocar a beleza da vida. E é verdade, quando eu descubro que esta palavra significa isto, é como se um novo horizonte se abrisse para mim. Eu abri as portas de um significado que antes eu desconhecia. Quando eu me disponho a aprender um novo idioma, eu entro num novo tempo da minha vida. Quando eu me disponho a fazer uma faculdade, quando eu me disponho a aprender um ofício, uma coisa simples, né? Eu estou lá preparando a minha casa, vou lá no jardim, eu vejo o jardineiro fazendo, eu quero aprender. Eu não quero roubar o serviço do jardineiro. Eu não quero fazer por ele. Mas eu quero, na hora que aquilo estiver fora de ordem, eu mesmo saber resolver. Aí quando a mulher está lá me ensinando o porquê da planta, disso, daquilo, eu prestar atenção, porque aprender aquela lição é muito mais que aprender aquela lição somente. Mas é colocar a minha alma numa dinâmica que a torna mais jovem, mais feliz. Aprender. Minha gente, vou confessar uma coisa para vocês. Durante algum tempo eu convivi, no contexto acadêmico, com pessoas muito preparadas, com doutorado disso, doutorado daquilo. Mas às vezes as pessoas são tão sem sal, tão sem gosto. Por quê?
porque elas acham que já sabem tudo. Mas eu também tive a oportunidade de, no mesmo contexto acadêmico, de gente muito bem preparada, encontrar gente que sabe muito, mas finge que não sabe. Porque quando finge que não sabe, ela tem a oportunidade de estabelecer um encontro que possa lhe proporcionar alguma sabedoria. Não se mostra pronto. A gente se interessar por aquilo que o outro faz. Que a gente aprende. Aprender talvez seja hoje a maior urgência, porque a gente coloca a nossa alma numa dinâmica nova. Se hoje eu me disponho a aprender alguma coisa, eu estou me proporcionando um renascimento. O que é que nós precisamos aprender? Tenho certeza que você ainda precisa aprender muita coisa. Faça o seu compromisso. Descubra o que você hoje pode iniciar na sua vida. Não vai dormir, então, sem descobrir 2 palavras novas. Dá um jeito aí. Hoje você vai incorporar 2 novas palavras ao seu vocabulário. Aprender. Você vai começar a ficar um pouco mais interessado em olhar para o mundo, saber que existe um funcionamento que lhe interessa. Aprender como funciona o seu corpo. O que se eu comer isso agora vai me prejudicar? O que se eu misturar este alimento com este? Não é a química que vai favorecer a minha saúde? Alguma coisa a gente precisa aprender. Aprender um pouco sobre o outro, né? Às vezes a gente corre o risco de passar ao lado a vida inteira sem ter aprendido muita coisa sobre ele. Eu desejo que hoje você tenha a oportunidade de preparar bem o seu futuro. Porque é isso que Jesus faz quando passa verdadeiramente pelos nossos caminhos. Ele nos empresta um novo jeito de olhar para o mundo. Jesus nos empresta um novo jeito de olhar para nós mesmos e para aqueles que estão do nosso lado. E ao nos emprestar um novo jeito de olhar, Ele nos ensina. Nos ensina o mais bonito, nos ensina a aprender. Porque aquele que está disposto a aprender está ocupado para o resto da vida. Não há monotonia no coração daquele que se dispôs a viver a vida aprendendo. Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida. Mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja. Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, que nós tivemos na história da filosofia, dizia que a vida é devir, isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia, é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio. Quando você pula, ele é um. Saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando. É movimento. Enquanto o rio é movimento, ele é também caótico. Ele está fora da ordem. Mas ele também é belo. É refrescante, ele é saudável. Há sempre as 2 realidades.
o tempo todo a serem observadas. E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos. Precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo o meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo eu me experimento. Caótico. E não é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades, compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso. Porque às vezes a gente tem uma tentação de que pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Aliás, o cristianismo é pautado o tempo todo em simbologias e em realidades contraditórias. A realidade da cruz, seu Deus é rei, mas não se esqueça que ele é coroado de espinhos. É diferente a coroa do rei. Enquanto o rei ostenta, viu, né, a rainha da Inglaterra fazendo 90 anos, ela desfilando com uma tiara, sei lá como é que chama aquilo, uma coroa cravejada de diamantes, de pedras preciosas, certamente numa estrutura de ouro. Pois é, quando nos fala a palavra rei, a primeira coisa que nós associamos é que é glamouroso ser rei. Mas isso é uma construção histórica, uma construção social do papel. Se for pensar, o rei é o primeiro a ser o servidor do povo. Ele é o primeiro a ser o guardião dos valores glamourizado. Você pensa na política, né? O nosso presidente, o presidente daqui, o nosso prefeito. Sempre que a gente fala dessas autoridades, o juiz da cidade, sempre pensa alguém que está acima de nós, né? É o contrário. É alguém que está abaixo, na primeira fileira de serviço. Isso que Jesus dizia, que o servo, o significado do servo deverá ser para nós sempre como modelo humano a ser observado. Viemos para ser. O amor é serviço.
A amizade é serviço. Aí você descobre a realeza do serviço. Vinha da Inglaterra, desfila pela cidade coroada de diamantes, e você corre o risco de pensar que a realeza é sempre isso, glamour. Não. Volta para o seu mestre, volta os olhos para o seu rei, e você vai ver a realeza dele está expressa no Monte Calvário, onde ele está despido, onde ele está machucado e coroado, mas de espinhos, inclusive com uma frase irônica em cima de sua cabeça. Ali você descobre a contradição. O cristianismo está estabelecido a partir de uma contradição que nós não conseguimos resolver. Eu preciso buscar a glória de Deus e encontro a glória de Deus no serviço. Simplicidade. A glória de Deus não é a mesma da glória dos homens que nós compreendemos. Quando eu falo a palavra realeza divina, eu não posso imaginar um trono onde está sentado um rei vestido com todos os recursos da vaidade, com todos os recursos da prepotência, com todos os recursos da arrogância, que são tão próprios dos reis que conhecemos, dos governantes que conhecemos. Não, você tem uma realeza prestes a dar a vida. Aí então você entende bem, se você quiser cumprir, se você quiser desdobrar essa realeza para os papéis que nós experimentamos. A minha mãe, por exemplo, é uma mulher que se desdobrou sempre para que eu tivesse vida. Deixou de dormir para que eu dormisse. Deixou de comer para que eu comesse. Deixou de se alimentar, para que eu estivesse alimentado. Passou frio para que eu estivesse aquecido. Aí eu descubro que isso é real. Isso é glória. É a glória do serviço. É a glória do amor. Que não fica na vitrine. Não é dourado, não é brilhante. É fosco. A realidade amorosa é sempre fosca. E Jesus já alertava para isso, que ele dizia, quando você for fazer uma caridade, contando o que fez, que a sua mão esquerda não saiba o que fez a direita. É isso. A realeza é outra. Não fique querendo o resultado que os reis procuram. Olhe para o seu rei, que foi alguém que fez tudo, a Sagrada Escritura fala isso também, passou pelo mundo somente fazendo o bem, e em nenhum momento voltou para cobrar o bem que fez. Foi rei, mas a realeza do serviço. De nunca esperar que o outro lhe oferecesse o mesmo que ele estava oferecendo. Radicalizou esse discurso. Quando for dar um banquete, não procure os seus amigos, não convide os mais. Sai à rua à procura dos que não têm ninguém. Enche a sua casa com essas pessoas. Prepare o banquete para eles. Ah, padre, por uma questão de segurança nós não vamos fazer. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo de reconhecer aqui para outro. Quantas vezes eu sou hipócrita? Porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus. Porque não sou capaz de reconhecer o que de fato precisa. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excessos, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Jesus em nenhum momento impôs a ninguém o jeito de ser. Ele propôs, que era gentil, embora fosse firme, elegante, poeta, desafiador,
mas extremamente elegante na maneira de fazer. Por exemplo, mãe e filho, o tempo todo a gente precisa se perdoar, porque a gente não quer desistir um do outro. Embora também tenha uma visão romântica, né? Porque às vezes a gente acha que porque é mãe, a pessoa sempre vai ser boa com seus filhos. Não é garantia. Há mulheres que nem tinham vocação para a maternidade e acidentalmente tornaram-se mães. E aí toda a dificuldade que ela vai ter, por não ter querido ser mãe, vai se manifestar ali, na relação com o filho. A mesma coisa um filho. Ele pode não ter gratidão suficiente e ter com a mãe, com o pai, uma relação extremamente ferida, machucada, difícil. Então não é garantia. Mas o comum, a grande maioria, que tem experiências positivas com a maternidade, com a paternidade, a gente precisa perdoar filho todo dia. E você também perdoar seus pais. Aliás, à medida em que a gente vai se tornando consciente da nossa história, a gente vai descobrindo o quanto os nossos pais erraram com a gente. Não se trata de jogar pedras e de ficar ofendendo e de dizer, olha o que você fez comigo. Não, aconteceu, já passou. Hoje você vai construir experiências de perdão. Num primeiro momento até verbalizando, dizendo, mãe, tornei-me consciente do mal que a senhora me fez naquele momento. E eu sinto que eu preciso perdoá-la. Aí entra a ação de Deus em nós. Porque quando a gente descobre que tem um valor, é claro que a gente quer perdoar. A gente não quer perder aquela pessoa. Não é? Se você percebe que há um valor naquela amizade, naquele relacionamento, naquele namoro, você vai lutar para que o perdão aconteça. Agora, o outro lado também é verdadeiro. Às vezes você identifica que você quer perdoar. Você não quer guardar aquela mágoa dentro de você. Mesmo porque perdoar é sempre uma atitude muito inteligente. Quando eu perdoo, eu limpo o meu coração dos resíduos do acontecimento desagradável. Então, quando eu olho nos olhos do outro e digo, olha, eu perdoo você pelo mal que você me fez. E às vezes até preciso me perdoar por ter permitido o mal que você me fez. Porque às vezes o outro nos machuca é com a nossa autorização. Nós vamos sendo condescendentes, a gente vai percebendo a invasão do outro, a gente vai notando a agressividade do outro, ou até mesmo um temperamento que não condiz muito com o nosso, e aí aquela pessoa é muito invasiva, e ela provoca sofrimento na gente o tempo todo, aí de repente derrama, entorna, né? Como diz lá em Minas Gerais, o caldo entorna e você fica diante de uma situação desagradável, precisando perdoar. Só que aí você chega à conclusão de que você não quer ficar com aquela mágoa, você não quer guardar aquela experiência ruim, por isso você perdoa, mas você também chega à conclusão de que você não quer aquela pessoa na sua vida. Isso é absolutamente saudável. Você não é obrigado a conviver de maneira íntima com todo mundo. E não é pecado, viu? Às vezes, nós temos uma visão muito equivocada de ficar pensando que nós temos que manter na nossa vida todas as pessoas que nos feriram porque nós somos cristãos. Não. Eu digo isso por onde eu vou, porque é absolutamente libertador e as pessoas precisam ouvir isso. Muitas vezes, religiosamente, elas ficam condicionadas que as exigências cristãs
nos fazem ter que ter ao nosso lado as pessoas que nos fazem mal, por exemplo. Não. Jesus disse: se o teu braço te leva a pecar, corte-o. Se o teu pé te leva ao pecado, corte-o. Jesus não está falando do nosso corpo físico. Mesmo que se nós fôssemos amputar todas as partes do nosso corpo que nos levam ao pecado, não vai sobrar absolutamente nada de nós. Jesus está falando de estruturas, de pessoas, de situações que nós precisamos eliminar para que a gente possa seguir em paz. Então, muitas vezes, o perdão será uma experiência de continuidade, mas também será uma experiência de ruptura. Você não precisa levar adiante um relacionamento que você já identificou que faz mal a você. E às vezes, minha gente, infelizmente, nós reconhecemos isso até dentro de casa. Porque não é porque é meu irmão que é garantia de que ele me ame, que ele me queira bem. Não. Às vezes é meu irmão e quer o meu mal. Às vezes é meu irmão e tem muita inveja de mim. Olha o primeiro assassinato que é narrado na Sagrada Escritura. É um irmão matando outro irmão. Então, precisamos perder essa visão romântica que o fato de ter o mesmo sangue que nós é garantia de que existe amor. Não é. Às vezes tem o mesmo sangue que nós, mas não desfruta do mesmo entendimento, do mesmo querer bem. Então eu posso respeitosamente dizer a um irmão: o meu amor por você nunca me permitirá fazer mal, querer o seu mal, mas eu tenho o direito de dizer que não quero você participando da minha vida. Sim, isso é libertador. Então eu posso perdoar e gentilmente dizer: perdoo, mas não quero mais você comigo. E isso não é pecado. Porque eu já identifiquei que aquele relacionamento nos faz mal. Pecado é quando a gente insiste em levar com a gente uma pessoa que não nos favorece em nada, ou também o contrário. Às vezes eu não favoreço a outra pessoa, porque sou possessivo, porque sou invejoso. Então eu sou um peso na vida do outro. E ele tem todo o direito de honestamente olhar nos meus olhos e dizer: Fábio, não quero mais você na minha vida. E por mais que isso me doa, eu preciso aceitar. Porque infelizmente eu não consegui com ele aquilo que eu consegui com a maioria das pessoas. Porque também não é assim: eu errei com aquela pessoa, eu vou errar com todo mundo. A não ser que você tenha um desvio de caráter. Se você tiver um desvio de caráter, se você for uma pessoa psicopata, por exemplo, que não pensa em ninguém, você vai fazer um estrago por onde você for. Mas às vezes o seu erro foi com aquela pessoa. E a outra pessoa tem todo o direito de não lhe querer mais na vida dela. E a atitude mais sábia é não insistindo. Tá bom, vamos guardar o que de bom nós vivemos juntos. Você reconstrói a sua vida, eu reconstruo a minha, e assim vamos. É assim que tem que ser. Reconstruímos as nossas histórias, mantemos o respeito uns pelos outros, mas não precisamos continuar juntos. Minha gente, eu sei que às vezes parece difícil, mas quando a gente vai viver isso na prática, é libertador. Quando você é capaz de dizer, olhando nos olhos: você é meu irmão, você é meu amigo, mas você não me faz bem.
Isso é libertador. E faz parte da nossa evolução espiritual. A evolução espiritual consiste justamente em você saber dizer aquilo que você quer e o que você não quer para a sua vida. É o que Jesus quer de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase de Jesus move as nossas consciências. Eu estou sempre tentando buscar a minha verdade e o outro participa dela. Agora, se eu quero seguir com o outro, se eu já cheguei à conclusão de que não me faz bem, eu tenho o direito de não seguir com ele e não estar em estado de pecado. E o outro a mesma coisa. Ele tem o direito de seguir sem mim e não ficar em estado de pecado. Pecado é a gente viver na falsidade, machucando uns aos outros, fingindo que amamos, hipocritamente dizendo que somos isso, que somos aquilo, quando lá no fundo nós sabemos que não somos. Pecado é a hipocrisia de parecer que está tudo bem, quando na verdade não está. Que você possa fazer uma faxina no seu coração. Que você descubra qual é a dimensão do pecado que você precisa pedir perdão. Que você descubra em si quais são as realidades que você precisa se reconciliar com Deus. Porque em estado de esclarecimento, e nós podemos chamar isso de oração, porque quando a nossa consciência entra em ação, a nossa vida é oração. Oração é estar consciente o tempo todo. Em estado de oração, você descobre com quem você quer continuar e com quem você não quer. Perdoe o que vale a pena, perdoe o que você quer que siga. Perdoe também o que você não quer que siga. Perdoar é a única opção que o cristão tem. É preciso paz para poder sorrir. E a paz, ela nasce mesmo nas dificuldades. É o caso desse testemunho que nós temos aqui, minha gente. Que eu estou com ele já há quase 15 dias. Veja que história comovente. Lá de Campos, dos Goitacazes. Padre Fábio, eu sou a mãe de Maria Luísa, esposa de Marcelo. Meu nome é Thaís. Aconteceu uma tragédia aos olhos humanos no dia 16 de janeiro, que comoveu toda a nossa cidade. Mas aos meus olhos, Padre, eu recebi como uma grande dádiva. Tive a oportunidade de ser mãe de um anjo. Eu não podia ter filhos, e antes de fazer tratamento me entreguei inteiramente nas mãos de Deus e disse: se for para eu sofrer nas tentativas de engravidar um aborto, não me dê esta graça. Eu não suportaria a perda. Fiz tratamento, engravidei em apenas um mês de tratamento, apenas regulando meu ciclo menstrual. Foi a grande graça que recebi. Mas no íntimo, sempre soube que não seria fácil. Como também sentia que a minha filha seria diferente e que viria para a salvação de muitos. Mas isso me perturbava, Padre, porque nesses momentos eu me confundia com a Virgem Maria e pensava: não vou dar vida ao menino Jesus. Mas sabia que eu daria à luz a uma grande mulher. Tive gravidez de risco, fiquei de repouso e essa criança foi banhada em oração. Seu nascimento foi em Itaperuna, no estado do Rio. E logo pequenininha, veio em meus braços pela estrada, e eu a comparava a todo momento com o menino Jesus, com muito medo de estar blasfemando. Bem, vivi um intenso dia de amor e preparação para entregar a minha filha ao Senhor.
eu achava que a minha educação a faria uma grande mulher de Deus. Estive na Canção Nova para entregar o umbigo da minha querida filha, que guardei durante 1 ano e 10 meses, até eu ir à Canção Nova. Eu queria enterrar o umbigo de Malu na presença dela, uma vez que ela era muito esperta e falava tudo. E entendia que iríamos enterrar o seu umbigo junto à imagem de Nossa Senhora na Canção Nova. Lá falamos, eu e ela. Maria Luísa é do Senhor. Depois eu disse, Senhor, eu te entrego a minha filha, ela não me pertence. Só não sabia, Padre Fábio, que no dia em que eu fui enterrar o umbigo da minha filha, agradecendo a Deus a graça de tê-la em nossa vida, que eu teria que enterrá-la de fato. Ao voltar para a nossa cidade e continuarmos as nossas férias, sofremos um acidente que resultou na morte de Malu e deixou meu marido em estado grave. E eu, embora dirigindo o carro tenha sido arremessada para fora, só tive ferimentos sobre a pele. Fui preservada em toda a minha saúde. Toda a nossa cidade, padre, amigos, somos muito conhecidos aqui, temos uma caminhada na igreja, somos professores. Todo mundo pensava que eu não suportaria receber a notícia de que minha filha estava morta. Eu, na verdade, sofri sim, muito. Mas fiquei lisonjeada, pois tive a certeza de que Deus me deu a graça de ser a mãe de um anjo. Não fui a mãe de Jesus, mas fui a mãe de um anjo que pude presentear ao Senhor como o meu maior bem, uma vez que só o Senhor havia me dado essa graça nesta vida. Meu marido está internado com a medula preservada, embora em estado delicado. Minha luta não acabou. Quanto à recuperação dele, confesso que tenho medo, mas também o entrego ao Senhor. Escrevo apenas para dizer que suas palavras, que os seus livros estão me acalentando todas as manhãs, antes de visitá-lo no hospital, onde não suportaria se não me alicerçasse nessas suas palestras. Uma multidão se reúne em oração pela recuperação da nossa família e estamos arrastando uma multidão, quando nem mesmo ainda acabou o nosso sofrimento. E agora recebi uma ligação de alguém me perguntando se eu não queria escrever essa história para o Senhor. Padre Fábio, conto com suas orações e faço questão de dar o testemunho da minha dor, na certeza de que não pertenço a esse mundo. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Thaís Almada. A Thaís mandou para nós aqui a foto da Maria Luísa. Se tiver como mostrar. Eu fiz questão, minha gente, de trazer esse testemunho, porque eu fiquei muito mexido com ele, sabe? Fico pensando que às vezes nós tocamos em tanto sofrimento todos os dias e eu particularmente gosto de ter muito respeito por quem sofre. Eu tuitei isso ontem e isso é uma verdade para mim. Eu acredito mesmo nas lágrimas. Não acredito tanto nos sorrisos como eu acredito nas lágrimas. Esse testemunho, ele mexe comigo por um motivo muito simples. Ele é evangélico. É um testemunho de alguém que que esteja profundamente visitado por Deus é que tem condições de dizer o que a Thaís disse. Fico muito comovido toda vez que Nossa Senhora da Piedade, a cena da Pietà,
se repete nos nossos dias. Porque acho que com todo respeito a todo mundo que sofre, eu ainda acho que a pior dor que um ser humano pode viver é essa. Uma criança tão esperada, como ela disse, né? Tão desejada, tão sonhada, vem pela graça de Deus sem precisar de muito tratamento, vive 1 ano e 10 meses, eles vêm à Canção Nova para cumprir uma promessa, sepultar o umbigo da filha num território que eles consideram especial para eles, e a voltar essa tragédia. A tragédia nos cala, nós não temos resposta para isso, nós não temos o que dizer. Nenhuma palavra mágica pode apagar a dor. Mas a palavra da Thaís nos serve hoje como um testemunho de fé. E volto ao início da minha fala. Por que faço questão de dizer e de contá-lo? Porque eu acho que ele nos acorda. Não é? Ele nos acorda. É tão difícil dar graças a Deus no momento da dor. É tão raro isso acontecer, é tão raro a gente ver, que quando acontece, a gente precisa fazer justiça. A partida de alguém que a gente ama é sempre tão dolorosa, é sempre tão sofrida. E o testemunho da Thaís, no momento que eu li, ele foi de conversão para mim. De pensar que meu coração tão cheio de misérias, às vezes não é capaz de perceber a felicidade ao meu lado. Meu coração tão cheio de imperfeições, não é capaz de ser grato. E que essa é a conversão mais urgente que eu preciso viver. Ser grato. Ser grato ao dia que eu tive, às pessoas que participaram dele. Ser grato à saúde que Deus me concedeu hoje. Ser grato à oportunidade de estar aqui com vocês. De alimentar os meus sonhos. De ter a oportunidade de receber esse testemunho, de saber que estamos unidos, que a comunhão um dia foi estabelecida e que essa trama invisível da existência foi nos amarrando, que você está no coração de alguém que sofre mesmo sem você nunca ter estado com ela, que você ajuda a atribuir sentido aonde está o absurdo, e que isso nos identifica humanos, que esse é o principal aspecto da humanidade, quando nós somos capazes de estar juntos mesmo quando a geografia nos separa. O que existe uma palavra sendo comunicada. E que surpreendentemente Deus atravessa essas palavras imperfeitas, esses formatos tão imperfeitos, que os formatos humanos são sempre precários, são sempre imperfeitos. Esse cenário é imperfeito, a nossa técnica é imperfeita, a nossa palavra é imperfeita. Mas Deus não se limita diante de tudo isso. Ele passa por ela. Ele acontece através dela. E eu não poderia voltar, começar de outro jeito, de outra forma. Agradecendo a Deus pela vida da Thaís, pela capacidade que essa mulher tem de crer na ressurreição e de até mesmo nos assustar com um testemunho tão vivo, tão cheio de verdade. E para você, Thaís, e para todos os que nos assistem neste momento, na tentativa de encontrar um significado para a dor, eu me coloco mais uma vez disponível, em comunhão, desejoso de estar aqui sempre, fazendo do nosso programa uma oportunidade de encontro. Que a vida é assim. Um dia a gente chega, no outro a gente vai embora. O que nos diferencia
é o que a gente faz entre o dia que chega e o que a gente vai embora. A grande questão da vida é essa, é o que a gente faz entre o dia que a gente chega e o dia que a gente vai embora. Você foi até o final. Isso é mais do que assistir a um vídeo. É um ato de atenção num tempo em que quase ninguém escuta até o fim. Mostre nos comentários de onde você está nos acompanhando e, se quiser, espalhe esse conteúdo para alguém que valorize isso tanto quanto você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Porque não nos posicionamos do jeito certo. É disso que eu estou falando. Quando a gente é visto na nossa intimidade, ali está a nossa verdade pessoal. É ali que nós precisamos identificar quais são as hipocrisias que nos privam de ser a gente mesmo. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Esse crivo pessoal onde você vai passar diariamente a sua vida. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras, sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês, porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. Por isso, minha gente, que eu acredito que a verdadeira fé, essa que tantas vezes nós expressamos nos livros, nas catequeses, nas doutrinas, essa fé, ela precisa atingir o nosso coração, precisa atingir a nossa mente. Senão fica uma reprodução de discursos que não nos alimentam mais, de convicções que não chegaram à raiz do nosso comportamento, que não atingiram a estrutura da nossa vida. A gente sabe que ninguém está livre das hipocrisias. É uma vigilância constante, não é verdade? Eu identifico as minhas, você identifica as suas. E é interessante que quanto mais a gente cresce na maturidade, maior é o nosso desejo de minimizar o poder da incoerência em nós. Quando eu falo de hipocrisia, eu estou falando das incoerências pessoais que nós alimentamos dentro de nós e que protegemos com as carcaças das aparências. É sempre assim. Talvez por medos, né? Às vezes eu, para me esconder de um pecado que eu cometo, eu me revisto de moralismo e vou fazer aquele discurso ufânico contra todas as realidades que lá no fundo eu pratico. E serei absolutamente intolerante com todo aquele que comete aquele pecado que lá no meu esconderijo eu cometo. Então eu vou gritar nas praças e eu vou ser absolutamente contra aquelas pessoas que estão praticando o que na minha solidão eu pratico. A gente vai pela estrada até se transformar nela. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. Não essa felicidade utópica dos filmes, das novelas, dos contos de fadas, onde todo mundo é feliz para sempre. Isso não existe. Agora eu tenho a possibilidade
de arrancar na estrutura da minha realidade os motivos para eu ser feliz hoje. Porque é isso que Deus quer. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não alimenta ninguém. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Que quanto mais você quer esconder uma realidade, mais ela te oprime. É como você querer esconder o barco na mão. Quanto mais você aperta para tentar esconder, mais ele vai vazar pelos dedos. As realidades psíquicas, emocionais que nos oprimem e que nos levam à hipocrisia, que nós não temos coragem de assumi-las, nós não temos coragem de trabalhá-las em nós, são como esse barro que a gente tenta apertar. Então, às vezes você tem aquela pessoa moralista que fica tentando esconder o seu mundo de vergonhas. Aquela pessoa que faz um discurso bonito para os outros, mas vive feio quando está sozinho, vive feio quando está com as pessoas que convivem com ele, com ela. É aquela incoerência entre a vida vivida e a vida experimentada. Na teoria, a prática da teoria. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais, ela dizia. Aí a pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos. Comunidades perfeitas não temos. Mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E mesmo estando rodeados de pessoas hipócritas, ou mesmo sendo nós o hipócrita na história, mesmo estando rodeados de um meio que nos estimula o tempo todo à busca dessa verdade, mesmo estando nos emaranhados da hipocrisia, da falsidade, nós podemos quebrar esse ciclo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos enfiar as unhas na realidade e buscar este contentamento, essa satisfação de ser quem a gente é. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos cercam. Se a gente quiser ser de fato
um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros. Na vida, o mais interessante é a gente atingir o equilíbrio. A gente nunca ficar nos extremos. Os extremos, com todo respeito, eles podem representar burrice. Os extremos podem representar limite de inteligência, de reflexão. Mas quando nós misturamos o sobrenatural da vida com aquilo que é o absolutamente natural, então nós começamos a tocar numa realidade humana que você sabe muito bem, você experimenta essa realidade o tempo todo e sabe que nem tudo pode ser explicado a partir dela. Então nós estamos no equilíbrio entre o sobrenatural e o natural, que é justamente o que nos torna pessoas interessantes. Cada vez mais eu me convenço de que as pessoas mais interessantes na vida são aquelas que conseguiram equilibrar o sobrenatural com o natural, que descobriram a beleza de serem humanos e de, sabendo-se humanos, conseguem articular a dimensão divina da vida e começam a eternizar a vida e começam a eternizar os seus dias. Sabe como? Vivendo bem. Porque toda vez que a gente se sabe e se descobre cuidado por alguém, de alguma forma o cuidado que o outro tem por nós desperta um jeito diferente de viver. Eu, por exemplo, quando eu me recordo que a minha mãe me ama, que eu sou importante para ela e que eu faria muita falta na vida da minha mãe, eu desacelero, eu tiro o pé do meu acelerador, eu começo a dar um pouco mais de valor na minha vida, eu começo a escolher um pouco melhor as minhas alimentações, eu começo a escolher um pouco melhor a minha saúde, porque toda vez que a gente sabe que a gente é importante na vida de alguém, a gente se cuida por causa daquele alguém que a gente sabe que é importante. Talvez seja até uma forma interessante de você qualificar o amor que você tem pelos seus filhos. Se você sabe que a sua vida é importante para os seus filhos, se você sabe que é interessante que os seus filhos tenham um pai por mais tempo, uma mãe por mais tempo, então você se sente na obrigação de cuidar da sua saúde, pelo amor que você tem a eles. Aí você muda os seus hábitos, você muda o seu jeito de viver, você para de se expor ao perigo dos vícios, você para de se expor ao perigo da vida. Você vai começar a viver com um pouquinho mais de cuidado, você vai olhar com um pouquinho mais de atenção antes de atravessar a rua, você vai andar com um pouquinho menos de velocidade nas estradas, você vai fazer menos ultrapassagens perigosas, porque você sabe que tem filhos esperando por você. E você sabe que é importante que os seus filhos te vejam chegar em casa. É assim que o amor muda a nossa vida, não é de outro jeito. Não é lendo um livro que a gente aprende a ser pai. Não é lendo o livro que a gente aprende a ser mãe, a ser irmão. Não é lendo o livro que a gente aprende a amar. Não, mas é descobrindo dentro de nós a experiência do cuidado. Alguém cuida de nós. Alguém cuida ainda que seja em pensar em nós, ainda que seja em lembrar-se de nós. Alguém está nutrindo o que a gente é no coração lá dentro. E por isso eu me sinto motivado a viver diferente. Eu me sinto motivado a viver com qualidade. Se há um pecado no mundo hoje, é a falta de qualidade de vida. A gente vive muito mal, a gente se cuida muito mal, a gente se expõe muito aos riscos dessa vida, justamente porque a gente se esquece que a gente é precioso para muita gente. Quando a gente tem diante dos nossos olhos o valor que nós temos para as pessoas, a gente se cuida um pouco mais. E essa é a experiência bonita que essa música nos sugere. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Mas você precisa responder do mesmo jeito que eu. A esse cuidado que Deus tem por nós, nós respondemos com o cuidado que nós teremos com a nossa vida. Comece a se perguntar: qual é a qualidade da sua vida? Como é que você tem se cuidado? Como é que você tem vivido? O que é que você tem escolhido para a sua vida? Como é que você tem atravessado as ruas dessa vida? Como é que você tem viajado? Como é que você tem andado? Como é que você tem trabalhado? Como é que você tem se alimentado? Tudo isso Deus passa. Em todas essas perguntas Deus mora, porque no natural
nós descobrimos a força do sobrenatural. Nas pequenas coisas, nessas miudezas do nosso dia a dia, nós descobrimos as interpelações de Deus. Está vendo? Como o seu quarto não precisa se iluminar e um anjo chegar aí dentro e conversar com você para você sentir-se tocado por Deus. Deus nos toca a partir de perguntas muito simples, porque Deus é muito simples. Deus é cotidiano, Deus é concreto. Deus tem cheiro de mãe, Deus tem cheiro de pai, Deus tem cheiro de irmão, de amigo. Deus é vivo e Ele o tempo todo acontece na nossa vida através de pessoas que nós amamos. Quando nós nos sentimos motivados a mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de sorrir, o nosso jeito de conversar, de amar, de agir, porque a gente sabe que existem pessoas que merecem o melhor de nós. Pode ser que até o dia de hoje você tenha vivido dando só um pouquinho do que você é. Não se economize não, porque nessa economia você perde. Você economiza, mas você perde muito mais do que ganha. Agora, quando a gente melhora o nosso jeito de ser e oferece ao outro um ser com mais qualidade, mais qualificado, você pode ter certeza que o primeiro a ser beneficiado com tudo isso é você mesmo. O cuidado é uma das realidades mais humanas que nós podemos experimentar, mesmo porque nós nascemos na experiência do cuidado. Nós nascemos e dependemos o tempo todo de cuidado daqueles que nos amam. Ser cuidado é também uma forma de crescer, porque somente por causa do cuidado é que a gente supera os problemas da vida, as adversidades, e a gente vai rompendo como pessoa. De maneira que na experiência do cuidado, a maturidade está sendo gestada. E é bonito a gente pensar isso, que na experiência do cuidado de Deus, nós não somos infantilizados porque Ele cuida de nós, mas ao contrário, porque Ele cuida de nós, nós somos estimulados para o crescimento. Infantilidade é tempo que precisa passar. A infância é um tempo que precisa passar na nossa vida. Você sabe que Deus cuida de você, mas você olha para os dois lados da rua quando vai atravessá-la. Significa que há uma responsabilidade naquele que sabe esse cuidado, naquele que sabe que existe uma providência cuidando, mas que também existe uma realidade humana que precisa ser observada. Aí está a beleza da religião, minha gente, em saber que existe um dom sobrenatural, mas que também existe o dom natural, e que a verdadeira religião é aquela que consegue estabelecer os laços do sobrenatural com aquilo que na vida é natural. Se religiões que sobrevivem somente do sobrenatural correm o risco de serem desumanas. E talvez você já tenha visto muitos modelos de religião no mundo que se transformaram em causas de guerras. Na verdade, as guerras santas nascem do excesso de sobrenaturalismo, quando a gente esquece a realidade humana. Por outro lado, se a gente vive apenas uma religião natural, a gente se desvincula do sagrado e a gente se transforma em pessoas que articulam o tempo todo as decisões e que dificilmente pode contemplar alguma coisa de sobrenatural porque prendeu-se demais ao que é meramente humano. Meu amigo, minha amiga, ficar até o final não é pouca coisa, hein? Mostra que você se importou o suficiente para ir além da superfície. Se isso te tocou de algum modo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário com o nome da sua cidade, com o nome do seu país. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas ideias. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!